A nossa dica animal, né? O nosso mundo pet aqui da Petland, que tanto eu e você, nós estamos aprendendo muito, né, doutora? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Tudo bem. Na medida do possível, eu pedi para a doutora que nós queremos falar de algumas raças de cachorro, animal, gato, são várias, né? Nós vamos começar hoje, que eu pedi para ela, que eu conheço um pouquinho, nós vamos falar de qual raça? Do Spitz alemão. Esse eu conheço, gente, porque tem na minha casa. Olha cada cachorro lindo que tem dessa raça. Mas eles são lindos, né, doutor? São maravilhosos, né? São os Spitz alemão ou Lulu da Pomerânia, que eles são de uma região lá entre a Polônia e a Alemanha, né, que é a Pomerânia, por isso o nome, tá? Então a origem dos Spitz é alemã. Exatamente. São animais extremamente dóceis e inteligentes, né? Existem de vários tamanhos, desde o anão até o grande ou o gigante, mas que o gigante não seria tão gigante assim comparado a outras raças, tá? Existem várias cores, desde o branco, preto, caramelo, marrom. Tem alguns que têm algumas particularidades também. Então, são animais extremamente dóceis, inteligentes, com o dono, eles geralmente se apegam demais. Em caso de agressividade, muito pouco, mas ele pode estranhar muitas pessoas estranhas. Então, se alguma visita chegou na sua casa, pode ser que no início ele não queira chegar muito perto, seja um pouco ressabiado. Pode latir bastante, que é uma característica da raça também, tá? Mas geralmente com os donos eles são bem espertos, ativos e carinhosos. Algumas coisas de particularidades da raça, como, por exemplo, alguns problemas de saúde que eles podem ter. Luxação de patela, luxação de ombro, porque são raças muito pequenas, muito ativas. Então, pode ter um deslocamento ali do ombrinho ou até mesmo da rótula do joelho. A criptorquidia, o que é isso? Os machos, eles nascem com os 2 testículos, porém, apenas um desce para a bolsa escrotal. Porque, geralmente, os machos, até o 4º mês de vida, é quando os testículos descem para a bolsa. Eles ficam lá dentro da barriguinha e depois que eles descem. Nos Spitz, alguns casos, existe que um testículo desce e o outro fica lá dentro. Nesse caso, não seria nem recomendado o cruzamento desses animais, porque é uma característica hereditária, ou seja, vai passar para o filhote, tá? Principalmente se for um macho, no caso do macho, tá? Outros problemas que eles podem ter, alergia, tá? Porque é um cão peludo, problema de pele, à torta e à direita, né? E uma característica, uma doença que pode acometer eles é a alopecia X, que todo mundo, na verdade, se preocupa. Eu tenho um Spitz, eu posso tosar ele? Né? Porque pode correr o risco de não nascer mais o pelo. Até quando o Tobias ficou doente, lembra que eu cheguei a comentar? Porque teve que tosar toda a patinha dele, né? Que ele fraturou a pata. Eles têm facilidade de fratura também, né? Tem facilidade porque é um cão de ossos finos, né? E são muito ativos. Sobe, desce. Numa dessa, acaba fraturando a pata, que nem aconteceu com o Tobias. Então, a alopecia X, eles não sabem dizer exatamente qual é a causa, mas é uma doença hereditária, tá? E corre o risco do paciente ter uma queda de pelo e não nascer mais esse pelo. Então, tem muita gente que tem medo de tosar o cão da raça Spitz. Então, por isso que muitas pessoas têm medo de tosar o Spitz. É lógico que a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Na hora de tosar, porque você não pode tosar simplesmente ele na máquina, deixar ele com o pelo bem baixinho. Geralmente, eles fazem a tosa na tesoura até um certo tamanho. Não tem problema. A tesoura não tem problema, contanto que você também não abaixe tanto o pelo, que você não passe do subpelo dele, não chegue no subpelo. Porque aí existe o risco. Não que, por exemplo, o Tobias, se ele fosse tosado, não tem problema, porque é nítido. Pode ser que ele desenvolva? Pode ser, a gente não sabe. Porque geralmente é uma doença, não é um problema, na verdade, que aparece geralmente do 8º mês de vida até 5 anos de vida. No caso do Tobias, a gente viu que ele foi tosado por conta do procedimento cirúrgico e voltou a crescer os pelos. Mas tem cão que às vezes vai tosar
Passou um pouquinho do local que deveria, né, da margem onde deveria ter ser retirado o pelo, e acaba que não cresce mais, fica naquele tamanho, porque o organismo desses animais acaba entendendo que, se não tem pelo ali, não preciso produzir, né? Não precisa crescer mais. Então, são alopecias, né, que é a queda de pelo, em locais como o tronco, começa na parte posterior ali do bumbumzinho, vai para a cauda. O tronco fica totalmente sem pelo em alguns casos, ou fica com pelo muito ralo, parece uma penugem de passarinho mesmo, e geralmente só fica o pelo na cabeça e às vezes na pata. E isso, muitas vezes, é irreversível. Eles não sabem o que causa exatamente isso, eles sabem que é hereditário, pode sim passar da mãe ou do pai, tá? Para os filhotes. Então, se por acaso tem um animal assim, ele não deve se reproduzir, tá? Lógico que nós temos que excluir, como veterinário, todas as outras hipóteses, tá? Geralmente, o aumento de estrógeno, em alguns casos, que é um hormônio, no macho ou na fêmea, também podem causar queda de pelo. Geralmente estão relacionados a tumores de testículo ou ovário, e aí, nesse caso, nós precisamos investigar. E é importante castrar esses animais, porque daí o pico do estrógeno, né, vai ser bem menor, tá? Descartar doenças endócrinas como o hiperadrenocorticismo, que também causa uma queda de pelo, mas é por conta da endocrinopatia mesmo. E geralmente a gente percebe essa queda de pelo, né, em grande quantidade, só que ela não coça, ela não inflama. Então você vê a pele do animal normal, caiu o pelo, simplesmente caiu, mas você não percebe ele coçando, não percebe ele lambendo, não percebe nenhuma ferida ali. Lógico que a gente também tem que descartar as dermatites fúngicas, por exemplo, tá? Mas se descartou todas essas hipóteses e ainda não cresceu o pelo, possivelmente esse animal tem alopecia X, que você pode saber um pouco mais procurando alguns artigos na internet, né? Então, tomar cuidado sempre na tosa do seu Spitz. Tentar fazer sempre na tesoura, que é mais seguro, e num profissional de confiança, para que isso não aconteça. Se ele tiver predisposição a ter esse problema, que não acometa o seu cão, tá? E alimentação? A alimentação se acaba ajudando? Não, quais são as principais alimentações dessa raça? Então, na verdade, eles comem ração, tá? A gente indica ração para todo cão que entra aqui, a não ser que ele tenha algum problema alimentar, que ele não possa se alimentar de ração, mas isso é muito difícil em cães hoje, né? É mais por opção do proprietário, que às vezes ele deixa de comprar ração e quer dar comida natural. E aí nós temos que indicar o nutrólogo para poder fazer uma dieta de acordo com a necessidade daquele animal, tá? Porque eu fiz questão de falar isso, porque eu, nunca tive cão, essa é a primeira vez. Mas os cães que eu conhecia, assim, comia, né? Minha cunhada tem, eu vejo que ela faz salsicha pro cachorro, um monte de coisa, né? Mas modo de dizer, o cachorro come. O Tobias, ele não pode comer nada. Se ele comer um pedacinho de maçã, que eu falei para a doutora, que é maçã, cenoura, o que for, ele vomita. Em alguns casos tem não só do Spitz, mas o Spitz também tem essa predisposição. Eles são muito sensíveis, embora resistentes. O estômago de alguns indivíduos dessa raça são sensíveis. E aí qualquer coisa que eles comam, eles podem vomitar. Ou às vezes ter diarreia, mas geralmente é o vômito, tá? E tentar evitar. Você deu alguma coisa para o seu cão que ele vomitou ou teve diarreia, corta, não faz mais, tá? É lógico que quando é a primeira vez que você está dando, pode ser que o organismo ele reaja de uma forma que você não espere, mas o vômito não é normal, tá? Se ele vomitou, é porque não recebeu bem aquele alimento de alguma forma, então tenta evitar. Nesses animais que vomitam com qualquer coisa, o ideal é só dar ração, ver algum petisco canino que ele se adapte e não vomite, tentar dar coisas que não tem corante, principalmente, porque acaba irritando a mucosa do estômago. Então, nesses casos, evitar. Agora, se o cão ele come ração, come fruta e não vomita, pode dar, não tem problema de dar esses tipos de alimento. Uma coisa que eu sempre falo, nunca dê cebola, nem alho, chocolate e uva,
tá? São 4 alimentos que eu sempre peço para o proprietário não dar, que causam grandes problemas e pode acarretar até o óbito do animal. Cebola. Cebola, alho, uva e chocolate, tá? Os principais 4 alimentos. Então, no caso do Spitz, eles são mais sensíveis, né? Então, tentar evitar. Se ele vomita, se o seu Spitz, ele acaba vomitando com alguma coisa que você dá, corta. Por mais que você tenha dó, mas ele só come ração, né? O que você pode tentar fazer é trocar de ração de vez em quando, mas aí também você tem que ter um certo cuidado, porque às vezes você troca repentinamente a ração, ele tem vômito e diarreia, às vezes até com sangue. Então tem que fazer uma transição e isso acaba não sendo muito viável para nós. Mas aí alguma coisa você vai achar com que ele coma e não vomite, tá? Eu não achei. Não, né? Só o bifinho, né? Não, tudo que é relacionado à linha pet não acontece nada. Nada da parte pet, só humano mesmo. E aí é porque nessa parte dos alimentos próprios para cães, eles foram formulados de acordo com a necessidade, pH, tudo que é próprio para aquela espécie, né? Então, por isso que na maioria das vezes não tem problema, a não ser que ele tenha algum problema de saúde, que aí nós, veterinários, acabamos retirando isso da alimentação do animal. Senão, ele pode comer moderadamente, né? Não depender só daquilo, mas ele pode comer moderadamente. Tempo de duração? Geralmente, eles têm uma perspectiva de vida aí entre 12 a 18 anos. É uma média de 12 anos, tá? Eles vivem nesse período. Será que eu vou estar viva, hein? Se Deus quiser, ô louco. Ah, vou sim! 18 anos é nada. Passa assim, ó. Né? E são muito carentes, não tem nada a ver. São muito carentes e muito apegados, né? Então, é um cão que necessita de carinho, de atenção, brincadeiras. É um cão também, por ser muito ativo, hiperativo, às vezes você precisa gastar um pouco da energia dele, sair com ele passear, ir no parque, tá? Lembrando sempre dos cuidados com eles, de saúde, vacinação, antipulga, remédio de verme, para que ele não fique doente, mas eles geralmente são bem carentes. Meu Deus do céu. Eu chego em casa de gravação, tenho que dar uma voltinha de carro com ele. E ela faz, viu? Que eu já vi ela na rua com ele andando no carro, do ladinho. Ai, meu Deus do céu! Então fica a dica aí. Semana que vem a gente vai falar de outro. Isso, a gente vai falar das raças que hoje em dia são mais comuns, tá? E depois, se vocês tiverem alguma raça específica que queiram que eu fale, e eu não vou falar aqui, vocês me falam que eu trago aqui para vocês. Fica a dica da onde? Da Petland.